Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o capítulo 20 do livro de Números. Este capítulo é provavelmente um dos capítulos mais ricos, com mais lições sobre a vida de cada um de nós. Verdades espirituais profundas para serem aplicados no nosso dia-a-dia. Mesmo assim, este capítulo não é lá muito alegre. Ele não é assim muito alegre porque ele registra também a morte dos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Apesar de muitas vezes nós não gostarmos de falar deste assunto, a morte física é uma realidade que nós temos de enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de enfrentar essa realidade. Ou seja, por nós próprios, ou seja, por familiares próximos de nós. E no fundo, é algo que nós não podemos contornar, a menos que Cristo volte antes. De resto, todos nós teremos que viver essa situação. Mas neste capítulo, nós vamos ainda tratar de outros assuntos, além destes, que é a morte de Miriam e Arão. Nós iremos ver também o pecado de Moisés, o pecado de Adão, e no final, então sim, iremos olhar para a morte de Arão. Vamos reparar aqui que Moisés, apesar de ser um homem segundo a vontade de Deus, um homem que era considerado um homem de paz, um homem pacífico, mais manso sobre a terra, no entanto ele também peca. E é interessante ver que a Bíblia não vai esconder a falta de Moisés. Por vezes os heróis que nos são oferecidos são apresentados como pessoas que nunca erram, que nunca falharam. A Bíblia não trata assim os homens de Deus. Os homens de Deus são conhecidos exatamente porque são pessoas capazes de reconhecer o seu pecado, de se humilhar e pedir a intervenção de Deus na sua vida. E no fundo, é isso que vamos ver hoje neste capítulo. Vamos ver como Moisés vai desobedecer a Deus e é necessário que Deus intervenha na sua vida também. Vamos certamente ter lições para cada um de nós neste dia em que vamos tratar este assunto. Nos capítulos 14 ao 20, nós debruçámos-nos sobre os 40 anos da peregrinação no deserto. Notamos que a vida do povo é muito acidentada, atribulada, que o povo está realmente fora da vontade de Deus. O povo tinha escolhido não entrar na terra prometida. Deus tinha levado o povo até a entrada da terra e o povo, por maioria, decidiu que não queria entrar na terra. Por isso, durante 40 anos, sofreram as consequências da sua própria vontade, da sua desobediência. E por isso, pouco ou nada temos registado acerca desse período de 40 anos. Quando estamos fora da vontade de Deus, nós perdemos muitos privilégios e perdemos esse privilégio de sermos instrumento nas mãos de Deus para benefício próprio e para benefício dos outros. Porém, quando estamos em plena comunhão com Deus, quando estamos no meio de verdadeiros cristãos, exercendo os dons que Deus nos deu, cumprindo a vontade que Deus nos tem dado, podemos então edificar a fé dos outros e podemos também ser abençoados. Vamos então olhar para o texto do livro de Números e vamos ver então a morte de Miriam, esta irmã de Moisés. Diz assim o verso 1. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês do ano, e instalaram-se em Cádiz. Miriam morreu e foi ali enterrada. O texto menciona apenas o lugar onde ela morreu e pouco mais. Foi em Cádiz que o povo partiu 38 anos antes. O povo parte cheio de esperança e volta ao mesmo sítio. Volta à estaca zero. Vaguearam sem direção, sem rumo, durante 38 anos por aquele deserto. Quando desobedecemos deliberadamente à vontade de Deus, escolhemos andar fora dessa mesma vontade, no fundo, peregrinamos também num deserto. Caminhamos para lugar nenhum e voltamos ao mesmo sítio muito tempo depois. Os anos no deserto não foram anos de bênçãos para o povo, mas foram anos de uma oportunidade para eles aprenderem grandes lições.
essencialmente para a geração que os seguiu. Depois desta grande desorientação, Miriam morre. E na sua morte não vemos grandes cerimónias fúnebres. Não há muitos louvores ou elogios à sua pessoa. Miriam foi a irmã mais velha de Moisés, como certamente está lembrado. Ela cuidou de Moisés quando o foi colocar no rio. E ela queria continuar, no fundo, a orientar a vida de Moisés, mesmo no deserto, mesmo quando Moisés já era um grande líder. E até chegou ao ponto de se rebelar contra o seu irmão, juntamente com Arão. Não sei se está lembrado desse programa que nós falámos disso. E por essa razão, não havia muito mais a dizer sobre a vida de Miriam. O povo continuou a vaguear pelo deserto. Nós vamos ler ainda, neste mesmo capítulo 20, aqui o verso 2 e 3. Diz assim: A água faltou ao povo e amotinaram-se à volta de Moisés e de Arão. E discutiram com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido com os nossos irmãos, castigados pelo Senhor. Nestes versos aqui é a 7ª vez que o povo murmura contra Moisés. O povo tinha abandonado a Deus, resolveu viver a sua vida pela sua própria maneira, mas na realidade, quando as coisas faltam, voltam-se para Moisés e voltam-se contra Deus. De alguma forma, este povo é muito engraçado. É muito parecido, talvez, connosco. Por vezes queremos fazer a nossa própria vontade, desobedecemos aos ensinos de Deus, mas quando as coisas nos correm mal, então nós dizemos: mas que mal é que eu fiz a Deus? E no fundo, é exatamente o que o povo está a dizer. O verso 4 e 5 continua: Por que é que nos trouxeram para este deserto, a nós que somos povo do Senhor? Foi para morrermos aqui, nós e os nossos gados. Por que é que nos tiraram do Egito para nos trazerem para este lugar horrível, onde nada se semeia e onde não crescem figueiras, nem videiras, nem romanzeiras, e onde nem há sequer água para beber? É engraçado este povo. Por um lado, eles decidiram sair da terra prometida para ir para o deserto. E depois dizem: por que é que nos trouxeram para este deserto? Como se não tivessem sido eles a escolher esta caminhada, esta peregrinação pelo deserto. E ainda mais engraçado é intitularem-se o povo do Senhor. Quando Deus deu uma ordem para eles entrarem na terra prometida, eles desobedeceram. E agora, quando as coisas correm mal, então isso lembram que são o povo do Senhor. De facto, há muitas semelhanças entre o povo de Israel. Eu nem me atrevo a criticá-los, porque infelizmente a gente verifica que às vezes nós somos assim. Criticamos e murmuramos contra isto e aquilo, quando na realidade as escolhas foram nossas. Fomos nós que decidimos determinados caminhos na nossa vida. Fomos nós que fizemos determinadas opções. Deus talvez nos estava a conduzir pela sua palavra, pela oração, pelos irmãos a dizer: não vais por esse caminho. Mas nós dissemos: não, eu sei o que estou a fazer. E tomámos determinada decisão. Casámos talvez com determinada pessoa. Aceitámos determinada profissão. Escolhemos determinada casa ou carro, sem que tivéssemos pedido orientação a Deus. E depois, quando as coisas correm mal, o casamento talvez não é o que era. Talvez o trabalho, o patrão ou os chefes não são aquilo que nós esperávamos. Talvez a casa que nós compramos não era aquilo que nós pretendíamos. E começamos a murmurar e a dizer: mas porquê, Deus? Porquê é que isto me está a acontecer? Passaram-se talvez anos e nós esquecemos que a decisão foi nossa. Que não consultámos talvez Deus. Que não pedimos conselho a ninguém. E fizemos as coisas à nossa maneira. E depois criticamos, murmuramos, lamentamos-nos porque estamos numa situação difícil. E foi exatamente isto que o povo estava a fazer. O verso 6 continua: Moisés e Arão afastaram-se do povo e dirigiram-se para a entrada da tenda do encontro. Inclinaram-se de rosto por terra e Deus manifestou-lhes o seu maravilhoso poder. Estes líderes aqui notaram a gravidade da murmuração e buscaram logo a presença de Deus, buscaram logo a orientação de Deus. E o Senhor se revelou em glória para mostrar o seu desagrado pelo descontentamento deste povo. Afinal de contas, o povo faz opções, não quer fazer a vontade de Deus. E quando as coisas correm mal, eles dizem que até somos o povo de Deus e até foram vocês, os líderes, que nos conduziram a esta situação. Além de mentirem, de facto era um povo que era difícil tratar. E Moisés e Arão buscam a orientação em Deus para poderem trazer uma solução para o povo.
E este texto continua no verso 7, Números 20, verso 7 diz: O Senhor disse a Moisés: Pega na tua vara, reúne todo o povo, e na companhia do teu irmão Arão, e na presença do povo, ordenem ao rochedo que faça jorrar água. Assim tirarás água do rochedo, para dar de beber ao povo e aos seus gados. É interessante olhar com muita atenção para estes 2 versos. Deus disse a Moisés que ele falasse à rocha e que dela brotaria a água. É importantíssimo este aspecto aqui de Moisés falar à rocha. E o que é que aconteceu? Moisés feriu a rocha. Na primeira vez, quando o povo pediu água, não sei se está lembrado, no Êxodo, capítulo 17, Deus mandou Moisés ferir a rocha apenas uma vez. Agora, desta vez, aqui em Números, capítulo 20, Deus manda Moisés falar à rocha e dela deveria sair água. Mas Moisés, talvez porque estava irado, feriu a rocha em vez de falar como Deus havia mandado. Vamos ver isso agora no verso 9 e 10. Vamos lá ler juntos. Moisés pegou na sua vara e que estava no santuário do Senhor, tal como lhe ordenara. Com Arão, Moisés mandou reunir o povo diante do rochedo e disse-lhes: Ouçam-me bem, ó gente rebelde. Será que vamos conseguir tirar água deste rochedo para vocês? Nós vemos aqui a desobediência que Moisés tem para com Deus. A atitude dele não é lá muito correta, pois não faz o que Deus manda na realidade. Talvez poderíamos dizer que Moisés já estava velho, estava cansado. Já eram 40 anos que ele andava pelo deserto sem ter culpa nenhuma e sempre que acontecia alguma coisa o povo atribuía a ele as culpas do que estava a acontecer. Provavelmente Moisés estaria farto de lamúrias deste povo. Estava farto de um povo tão resmungão e ingrato. Mas isso não justifica que ele desobedecesse a Deus. Quando Deus lhe mandou falar à rocha, ele deveria ter falado à rocha em vez de ter ferido a rocha. Esta rocha simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Isto é o que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2 e 4. E vamos ler esse texto, e é exatamente por isso que é tão importante que Moisés tivesse obedecido exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O verso 2 diz assim, de 1 Coríntios 10, verso 2. E porque aquele batismo na nuvem e no mar ficaram unidos a Moisés, todos comeram do mesmo pão, dado pelo poder de Deus, e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhavam. Essa pedra era Cristo. Então, quando Moisés aqui é desafiado a falar à rocha, esta rocha simbolizava a pessoa de Cristo. E a desobediência de Moisés torna-se então algo extremamente grave. Por isso, ele perde este privilégio de entrar na terra prometida. Mas por que é que Moisés não poderia ferir a rocha? Qual foi então o seu erro, visto que no passado ele já tinha ferido a rocha uma vez para tirar água? Em primeiro lugar, era porque Deus não mandou Moisés ferir a rocha. Deus mandou Moisés falar à rocha. Mas nós poderíamos dizer, mas mesmo assim foi uma coisa tão pequena. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto pelo qual Moisés desobedeceu e por causa disso não entrou na terra prometida é que esta rocha representa Cristo, como eu já disse. E Cristo só poderia ser ferido uma única vez, conforme nós lemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 12. Diz assim: Cristo entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados. Então temos aqui este texto que mostra o sacrifício de Cristo foi uma só vez. Cristo poderia ser só ferido uma única vez. E o texto ainda em Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 6, diz assim: Ora, é impossível que aquele que se desviaram sejam novamente trazidos ao arrependimento. É que eles já receberam uma vez a luz de Deus, saborearam o dom do céu e participaram dos dons do Espírito Santo. Experimentaram o gosto da palavra de Deus e sentiram as maravilhas do mundo do futuro. Mas apesar de tudo isso, desviaram-se da fé
Eles crucificaram de novo o Filho de Deus com as suas próprias mãos, expondo-no publicamente aos insultos. Então é impossível, como diz este texto aqui de Hebreus capítulo 6, é impossível recuperar alguém que quer crucificar a Cristo segunda vez. Moisés estava a ferir a Cristo uma segunda vez, podemos dizer assim. E por essa razão, ele então desobedece à palavra de Deus, por essa razão então ele sofre a consequência do seu ato, não entrando na terra prometida. O texto diz que da pedra saiu muita água, e de Jesus realmente, que é a água viva, tem jorrado vida abundante para todos aqueles que se aproximam de Jesus. Todos aqueles que se aproximam de Cristo em todo o tempo têm podido ter esse privilégio de beber da água que é Cristo. Muitos têm satisfeito a sua sede espiritual de Jesus Cristo, que é essa fonte que jorra para a vida eterna. Diz também o texto que todos beberam dessa água, assim como a congregação, como também os animais. Voltando a Números, capítulo 20, verso 12, diz assim o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Vocês não tiveram confiança em mim, nem me deram honra diante dos israelitas. Por isso, também não serão vocês que hão de fazer entrar este povo na terra que lhes vou dar. A razão pela qual Moisés não entra na terra é porque eles não honraram a Deus. Acharam eles os dois, Moisés e Arão, que eles próprios poderiam ter tirado a água sem que Deus tivesse feito qualquer coisa. Por isso, Moisés, de alguma forma, podemos dizer que fracassou na sua fé, ao desobedecer a Deus nesta questão aqui da rocha. Este episódio, no fundo, lembra-nos muitos de nós que já passamos talvez por experiências tremendas, experiências marcantes na nossa vida com Deus, experiências da salvação, mas realmente estamos talvez com dúvidas, temores. Em algumas situações da nossa vida duvidamos que Deus vai de facto cumprir as suas promessas. E a consequência disso é que muitas vezes desobedecemos a Deus e as nossas decisões depois são erradas. Eles aqui, Moisés e Arão, deixaram que a dúvida se instalasse nos seus corações. E quando não estamos muito seguros daquilo que estamos a fazer, quando não estamos seguros das questões espirituais, das coisas de Deus, cometemos então erros. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés e Arão. Eles não creram e sofreram o castigo. E o castigo, ou a consequência, se não gosta da palavra castigo, podemos dizer a consequência desta falta de confiança em Deus, foi eles não entrarem na terra prometida. Canaã é o símbolo de vida vitoriosa. É o símbolo de andar na fé. Nós peregrinamos no mundo, estamos sujeitos às suas dificuldades. Porém, podemos e devemos gozar das bênçãos de Canaã. Vamos voltar a ver melhor este assunto quando chegarmos ao livro de Josué. Precisamos de crer em Cristo e render-nos a Ele para poder então desfrutar dessas bênçãos de Canaã. Moisés e Arão não creram o suficiente em Deus para lhes render a sua vida nesta situação em concreto, em que eles deveriam ter falado à rocha e não ferir a rocha. Voltando então ao livro de Números, no capítulo 20, verso 14, diz assim: De Cádiz, Moisés enviou mensageiros para irem dizer ao rei de Edom: Escuta a mensagem dos teus irmãos israelitas. Já conheces as dificuldades que temos passado. Os nossos antepassados emigraram para o Egito e lá estivemos muito tempo, mas os egípcios trataram-nos mal, e a nós e aos nossos pais. Pedimos ajuda ao Senhor. Ele ouviu os nossos pedidos e mandou um mensageiro para nos fazer sair do Egito. Encontramo-nos agora em Cádiz, cidade que está junto à fronteira com os teus territórios. Deixa-nos atravessar o teu país. Não pisaremos o campo nem vinhas, nem beberemos água das tuas fontes. Seguiremos sempre pelo caminho principal, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até termos atravessados o teu território. O rei de Edom respondeu: Não podem atravessar o meu país. Se tentarem fazê-lo, faço-vos frente com o meu exército. Os israelitas insistiram: Iremos sempre pela estrada. Se nós ou os nossos gados tiverem de beber água das tuas fontes, pagaremos o justo preço. Só te pedimos que nos deixes atravessar o país. O rei replicou: Não podem atravessar o meu território.
e saiu ao encontro dos israelitas com um exército numeroso e fortemente armado. E como os edomitas se recusaram a deixar passar os israelitas pelo seu território, estes foram obrigados a fazer um desvio por outro lado. Moisés não tinha de pedir permissão a Edom ou a qualquer outra pessoa para fazer o que Deus lhe tinha ordenado. Devemos lembrar que era a nuvem quem conduzia o povo pelo caminho que eles deveriam ir. O povo tomaria a direção que a nuvem deveria tomar. Por isso, essa orientação vinha de Deus. Se Deus tivesse levado o povo a passar por esse território, não era necessário pedir permissão a Edom para atravessar as suas propriedades. E Moisés, mais uma vez, comete o erro que muitos de nós cometemos quando deixamos seguir as direções que Deus nos dá para passar a seguir as nossas próprias orientações, para passar a seguir aquilo que nós consideramos ser razoável. E, no fundo, sofremos então as consequências dos nossos atos. Nós, cristãos, muitas vezes também subestimamos a orientação de Deus. Achamos que podemos nós próprios tomar a decisão qual o caminho que devemos seguir. E por isso, depois sofremos as consequências. Notemos que foi Moisés que, de alguma forma, foi muito cortês para conseguir a permissão de Edom, garantindo que não causaria qualquer prejuízo à terra. E caso isso acontecesse, ele pagaria o que era justo a esse rei de Edom. Tudo seria indemnizado e justamente pago. Devemos ser justos para com os outros. Isto não invalida a atitude de Moisés, mas acima de tudo, nós devemos fazer e seguir as orientações que Deus nos dá. Se Deus estava a conduzir o povo a passar por ali, eles deveriam obedecer a Deus. Moisés pede a permissão para essa passagem por esse território. E nós vemos que esse homem, esse rei, não permite a passagem. Ele ameaça-os com guerra. O rei de Edom vem fortemente armado contra o povo de Israel. Voltando aqui ao texto bíblico, vemos no verso 22. Saindo de Cádiz, toda a comunidade de Israel se dirigiu para o monte Hor, junto à fronteira de Edom. Ali o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão irá juntar-se aos seus antepassados, que morreram e não entraram na terra que eu vou dar a Israel, porque vocês desobedeceram às minhas ordens junto da nascente de Meribá. Chama Arão e o seu filho Eliezer, e sobe com eles ao monte Hor. Tira as vestes sagradas a Arão e veste-as ao seu filho Eliezer. Depois, Arão morrerá naquele lugar. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha mandado, e à vista de todo o povo encaminharam-se os três para o monte Hor. Tirou Arão as vestes sagradas e as vestiu com elas o seu filho Eliezer. E Arão morreu no cimo daquele monte, e Moisés desceu da montanha com Eliezer. Ao saberem que Arão tinha morrido, todos os israelitas fizeram luto por ele durante 30 dias. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.